30 minutinhos da sua atenção, tem uma palavra de Deus pro teu coração. A gente está durante esse mês falando sobre subir de nível, evoluir, crescer, amadurecer, adquirir mais conhecimento. Falei na primeira semana e foi o domingo em que eu completei uma corrida de 5 quilômetros, pela primeira vez. E aí foi algo assim, muito poderoso, porque eu nunca tinha feito isso antes e eu tive que me superar, sentir dor, sentir vontade de parar de correr e caminhar. Mas eu ainda não tinha chegado na linha de chegada, então persisti. E foi muito legal porque toda a igreja estava aqui e a gente falou sobre isso. Muita gente falou, eu quero correr também, eu corro também. Na semana seguinte, falei para vocês que aquele pastor que vocês conheceram há uma semana atrás, ele não existia mais, porque eu não havia corrido mais 5. Eu havia corrido 8 quilômetros, para a honra e glória do Senhor, porque a gente está num passo de evolução. Nós estamos numa jornada de evolução, jornada de crescimento, e falamos semana passada que a gente cresce em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, em meio às más notícias. E nós estamos nessa jornada de crescimento. E hoje eu quero continuar falando sobre isso. Temos que continuar caminhando, porque na nossa jornada vai haver momentos em que a gente está numa corrida e que existe uma curva naquele caminho que a gente está percorrendo. E você nunca esteve ali. Você nunca esteve depois daquela curva. Você nunca viu o que acontece depois daquela curva. Até que você entra e você vira e você vê, opa, tem uma nova paisagem. Tem algo novo acontecendo aqui. Tem uma nova realidade. Lugares que eu nunca tinha acessado antes. E aí você entende então que na corrida daquele que ainda não percorreu toda a sua jornada, e é a primeira vez que ele está percorrendo, a gente entende que ainda tem mais. Ainda tem mais. E esse é o tema da minha mensagem para hoje. Ainda tem mais de Deus para você. Ainda tem mais, ainda tem uma realidade que eu ainda não acessei. Ainda tem coisas que eu ainda não experimentei. Ainda tem mais de Deus na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos. Ainda tem mais de Deus no meu ministério, no seu ministério. E é sobre isso que nós vamos falar. A Bíblia vai falar que a vida do crente, ela é de glória em glória. Ela é de fé em fé. Ela é processual. Acontece uma jornada. Uma jornada onde eu estou aprendendo, onde eu estou desenvolvendo, onde eu estou crescendo, onde eu estou amadurecendo. Você vai ver também que a Bíblia fala que a vida do crente, ela é de fé em fé. A fé que eu tinha para enfrentar um desafio numa estação passada, eu tenho que desenvolver uma nova fé para que eu possa vencer o desafio dessa estação presente. Quantos estão comigo aqui? Você está comigo aqui? Está entendendo isso? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Ainda tem mais de Deus para você. 1 Coríntios 13, versículo 11 vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, você está numa evolução. Você está num crescimento, num amadurecimento. Hebreus 5, versículo 12 vai dizer: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Gente, vamos ser sinceros aqui. Há muito crente, muita gente que vai na igreja há muitos anos, e você já era para estar comendo alimento sólido, mas você está voltando ainda, tá? Alimento líquido. Você ainda é um bebê na fé.
Você não saiu da sua cadeira, você continua como um espectador. Você não se tornou um participante daquilo que Deus está fazendo. E Deus tem uma obra para fazer nessa cidade. Deus tem uma obra para fazer na sua vida, na vida dos seus familiares. Deus tem uma obra para fazer na vida das pessoas que você conhece, na vida dos teus sócios. Mas como que você pode dar algo sólido se você tem recebido algo líquido? Como que você pode dar um conteúdo para eles que eles entendam? Uau, veja só o exemplo que ele é na sociedade. Veja como ele se porta com a sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Olha para ela, como ela encara os momentos de desafios. Ela não reclama, ela não murmura, ela ora, ela se coloca diante de Deus e ora. E veja o crescimento dessa família. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? E essa é uma realidade para todos nós. Eu já falei várias vezes aqui que você só vive uma vez. Nós só vivemos uma vez, nós só temos uma chance de entregar essa vida que Jesus nos deu para viver para Ele. É só uma oportunidade que a gente tem. E eu oro mesmo, eu creio numa igreja madura espiritualmente. Eu creio numa igreja onde quando se levanta alguém com necessidade de oração, a igreja toda se move em oração. A igreja, você sai do seu lugar, você vai lá, não, deixa eu orar por você. Você é aquela pessoa que não vem apenas aqui e como um espectador assistir a um culto. Não, você participa do culto. Você chega cedo, você chega no horário, 11 horas, o momento de louvor, você está aqui, porque você está queimando, você está sedento, você tem algo assim dentro de você que você não consegue se conter, você quer participar do que Deus está fazendo na terra, e Ele convida você para participar do que Ele está fazendo. Mas é necessário essa mudança de mente. É necessário esse entendimento. Cara, ontem eu era menino na fé, agora eu sou um adulto na fé. Eu sou um homem maduro, uma mulher madura na fé. Ou então, se você não é, eu preciso me tornar esse homem. Eu preciso me tornar essa pessoa. Você está recebendo isso? E a gente deve sair dessa maturidade espiritual e crescer. Pedro, apóstolo Pedro, ele graduou de seguidor para discípulo. A gente vai ver na história Eliseu era um profeta que ele caminhava com um profeta que era o seu mestre, Elias. E a Bíblia vai contar que Eliseu, ele graduou de aprendiz para profeta. A história vai contar a história de Josué. A Bíblia vai falar que ele subiu de general do exército para o líder de uma grande nação. Há muitos aqui que já era para ter graduado, já era para você ter subido de nível, já era para você ter aberto a sua casa para um grupo de crescimento, para que ali naquela realidade da tua família, da tua casa, vidas fossem transformadas. Quando a gente abre a nossa casa para um grupo de crescimento, a gente está abrindo um portal dos céus ali no meio da tua sala. Um lugar de cura, um lugar de milagres, um lugar onde você testemunha as famílias que chegam quebradas, que chegam desestruturadas, e ali alimento sólido, comida sólida, eles vão crescendo, vão amadurecendo, e você vai vendo a transformação na vida deles. Já era para você estar dando aula, já era para você estar ensinando, mas você ainda não fez uma inscrição para participar do seminário Carisma. Você está muito confortável, muito acomodado, e é isso que o diabo quer na tua vida, que você fique confortável, porque é no conforto que você fica estagnado. Ninguém cresce no conforto. Ninguém cresce no conforto. Você cresce quando você é empurrado, quando você é motivado. Alguém escreveu isso num post que eu fiz esses dias, falando sobre a série de mensagens. Eu achei incrível essa frase. Ela falou assim: você pede para Deus te subir de nível e Deus te dá um par de sapatos, um tênis. Você está entendendo isso? Talvez você já pediu: Deus, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero experimentar mais. Deus, eu quero viver mais profundo. E Deus, Ele te coloca numa igreja que ela não está pronta. Deus te coloca numa igreja onde os voluntários ainda precisam de voluntários, onde as pessoas precisam ser servidas.
Você está entendendo isso, igreja? É sobre isso que a gente está falando hoje aqui. É necessário a gente entender que ainda tem mais de Deus para mim. Eu não sei qual é a posição que você se encontra hoje, ou qual o papel você está exercendo, mas uma coisa eu sei: chega uma hora na nossa vida que nós devemos evoluir de admirador, de fã, de simpatizante de Cristo. Eu simpatizo com aquela igreja. Eu simpatizo com Jesus. Você tem que graduar dessa posição para um discípulo. Não faça da Lagoinha Miami um lugar onde você bate o cartão. Deus te plantou nessa cidade por um propósito muito maior do que esse. Há famílias que precisam ser resgatadas. Agora, há pessoas que precisavam estar aqui, recebendo a palavra, sendo alimentadas, sendo tocadas. Quantos testemunhos nós temos de pessoas? Eu vejo o pessoal do parking. Cadê o time do parking aqui? Levanta a mão. Quem? Você que serve no estacionamento. Tem um aqui, o resto está no estacionamento. Mas olha aqui, eu ouvi vários testemunhos. Pastor, servir no estacionamento é uma bênção, porque eu estou ali, eu vejo as pessoas chegando, elas com um semblante de um jeito, e eu vejo elas saindo felizes, completamente transformadas. É isso. Isso não é por conta de um pastor, não é por conta de uma denominação, não é por conta de uma bandeira de igreja, mas é por conta de um povo que está sedento por mais de Deus, e deixa Ele te usar. E é isso que a gente precisa evoluir aqui, é isso que a gente precisa entender. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Talvez você está olhando para possíveis líderes, possíveis pastores, possíveis mestres, mas eles não estão servindo. Isso deve queimar no nosso coração, deve arder no nosso coração. E eu tenho a história aqui de um homem que ele já tinha adquirido um certo conhecimento. Você está comigo aqui, igreja? Ele já tinha um certo conhecimento da Bíblia, das Escrituras. Ele já tinha um certo conhecimento das Escrituras. Mas a Bíblia vai contar que, com o conhecimento que ele tinha, ele já fazia grandes coisas. Ele já confrontava os mestres da lei acerca de Jesus, que Jesus era o Cristo, o Messias. Mas ele só tinha uma parte do conhecimento. Até que em determinado momento ele encontra um grupo de pessoas, ele encontra uma igreja que o adota e que o convida para que ele evoluísse ainda mais. Então ele não possuía somente aquele nível de conhecimento. Ele passou agora a receber uma revelação de um novo nível de conhecimento, de mais conhecimento. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém, gente? Nós somos uma igreja de palavra. Nós pregamos a palavra, sabe? A palavra é a nossa base, é o nosso fundamento. E se você chegou aqui há 1 ano atrás, você tem crescido, você tem sido alimentado pela palavra de Deus. Então, você não é mais o mesmo daqui de 1 ano atrás. Você é outra pessoa, porque você adquiriu um conhecimento a mais. Então, quero trazer a história para você de Apolo. Atos capítulo 18, versículo 24. Diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos, os que
pela graça haviam crido. Você pode ler comigo o último versículo no 3? 1, 2, 3. Pois refutava vigorosamente. Está aí o versículo, gente. Vamos junto, no 3, gente, me ajuda. 1, 2, 3. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Amém? Essa é a história de Apolo. E eu preciso muito que você me ajude a pregar hoje. Amém? Preciso muito da tua entrega e do teu posicionamento de receber nessa manhã. Porque como eu falei mais cedo, você pode sair daqui diferente, mas esse é um posicionamento seu. Não depende da música, não depende da luz, não depende da palavra, depende do seu posicionamento. Amém? Então, algumas lições da história de Apolo. Primeiro, seu nome chega primeiro que você. No versículo 24 diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, homem culto, conhecedor das Escrituras. O nome de Apolo chegou primeiro que ele. Quando ele chega na cidade, as pessoas começam a ouvir falar dele. O nome dele está sendo mencionado nas casas. O nome dele está sendo mencionado nos outros lugares. Deixa eu te contar algo aqui. Quando eu comecei a conhecer a Juju, eu já contei um pouco dessa história. Vou contar um pouco da minha idade aqui, né? Pelo Orkut. Quantos são da época do Orkut aí? Levanta a mão. Quem chegou a usar Orkut alguma vez na vida? Conheci a pastora Juju pelo Orkut. E a gente não estava procurando um ao outro. Mas olha que interessante. Quando a gente se conheceu, ela soube de mim, ela soube que o meu primo estudava com ela na mesma escola. E ele não sabia que a gente havia se conhecido. Chega um momento em que o meu primo fala assim: talvez o meu primo, ele venha estudar aqui também. Aí a Juju falou: quem? O Paulo? O meu nome chegou primeiro que eu. O meu nome foi mencionado lá em Dallas, em 2010, antes que eu chegasse lá. Você está entendendo isso? E quando você carrega algo de Deus, o teu nome chega primeiro. Você acha que o seu nome já não foi mencionado pela liderança dessa igreja? Poxa, o que você pensa do Caio? O que você pensa da Jo? O que você pensa do Djalma? O que você pensa da Bárbara? Gente, a gente vê eles, tem uma liderança na vida deles. Deus quer fazer algo na vida, através da vida do Wellington. Vamos pensar onde a gente pode colocar ele. A gente está pensando e está mencionando o seu nome antes de você chegar naquele lugar. Meu Deus, isso é forte. O seu nome chega primeiro. Quando você tem um compromisso de buscar a Deus, entendendo, cara, ainda tem mais. O meu nome foi mencionado antes de eu chegar em Miami. Meses antes de eu ser convidado, de ligarem para mim e falar: pastor Paulo, nós queremos te conhecer. Venha para a Flórida, a gente quer conhecer você. Pastor André Valadão, com outros pastores, pastor Marcelo Galhardo. Mencionaram o meu nome antes de eu chegar. Você está entendendo isso? Seu nome tem que ser mencionado antes de você chegar. Mas ele é mencionado quando você está fazendo alguma coisa. Quando você está fazendo alguma coisa, está em atividade, está em movimento. Mas quando você vem, você senta, você assiste, você vai embora. Who are you? Quem é você? É necessário um envolvimento 100%, igreja. Você não está numa igreja pronta. Embora pareça uma igreja que está pronta. Não, nós estamos construindo história aqui em Miami. Nós estamos construindo, nós temos um pouco mais de 140 voluntários nessa igreja. Você sabia disso? Você pode celebrar a vida dos nossos voluntários dessa igreja? Meu Deus! Temos ao todo 14 grupos de crescimento. Gente, isso é muito pouco para o que Deus quer fazer. Isso é muito pouco para o que Deus quer fazer. Então a gente precisa crescer, precisa evoluir. E dependente de mim, se depender de mim, você vai ser chacoalhado, meu irmão. Você vai ser mexido. Eu vou chegar na sua cadeira assim, ó, e vou mexer. Tá na hora de você sair dessa cadeira. Tá na hora de você sair dessa cadeira. Tá na hora de você se conhecer, conhecido pelas pessoas que caminham aqui. Todo final de culto eu tô lá na porta, cumprimentando você. Se você sair mais cedo, não tem como te ver. Mas todo final de culto eu estou lá, sorrindo para você. Eu quero mostrar para você que você é importante.
Eu quero que você entenda e your life matters. Você é importante. Eu não quero que você seja só você bateu o cartão na igreja, você comeu ali no fast food, você foi embora. Não, eu quero que a gente se conheça, eu quero que a gente caminhe juntos, eu quero que você viva os sonhos de Deus na sua vida, na tua família, na tua geração. Mas você precisa sair do conforto. A Bíblia vai falar em 1 Reis 10, a história de uma rainha chamada Rainha de Sabá. Gente, e ela chega em Jerusalém, olha isso, olha que interessante. Porque ela ouviu falar da fama de Salomão. Eu fui fazer um estudo, Léo, descobri que Sabá para Jerusalém é uma distância de 2.800 quilômetros, cara. O nome de Salomão circulou a 2.800 quilômetros de distância, porque o que ele estava fazendo era algo para o reino de Deus. Você está entendendo isso? Pode cortar essa música aí, por favor. Pode cortar esse som aí, por favor. Você está entendendo, igreja? Está comigo aqui? O seu nome, ele precisa ser mencionado. Quando eu me movo, quando eu saio daquele lugar de conforto e passo a servir. Passo a participar do grupo das mulheres, do Shine. Teve um Shine aqui incrível semana passada, com uma mulher assim de alto nível, ministrando na vida das nossas mulheres. A gente tem um grupo de corrida todos os sábados, está correndo ali em Key Biscayne. Quem gosta de correr aqui? Levanta a mão, quem gosta de correr? Ó, olha aí, olha essa galera aqui, ó. Tá vendo, gente? Então, sábado que vem, Key Biscayne, estamos lá, correndo. Segunda lição, a Bíblia vai falar em Atos 18, 25. Instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, falava e ensinava com exatidão, embora conhecesse apenas o batismo de João. A mensagem deixa marcas. Um dia desse estava fazendo um churrasco com um carvão ruim. Pense no carvão ruim. Misericórdia mesmo. E eu tacar aquela querosene, aquele negócio lá de pegar fogo. Pegava fogo, mas o carvão não pegava. Aí eu pensei, cara, deixa eu arrumar aqui. E eu na inocência, sem pensar, eu fui meter a mão num carvão preto. Tava preto, eu pensei, esse aqui não pegou fogo, porque tá ruim mesmo. Botei minha mão e na hora eu senti o arder no meu dedo. Cara, aquilo queimou, começou a criar uma bolha. E começou a incomodar, e aí para eu fazer o churrasco depois eu tinha que fazer assim. Aí um amigo meu falou assim, ó, passa mostarda que melhora. Aí haja eu passar mostarda, fazendo churrasco com a mostarda no dedo, sem deixar cair na carne. Mano, horrível a situação ali. E a carne ainda queimou. Horrível. Aí eu pensei, meu Deus. Mas Deus falou comigo ali. Porque quando você toca em algo que queima, aquilo te marca. E aquilo faz você lembrar. E você não consegue se conter. Fica parado, porque a mensagem ela queima, ela marcou você. Apolo, ele recebeu um conteúdo acerca de João Batista. E era o que ele tinha, era o que ele conhecia. Ele não conhecia, ele não chegou a ver Jesus, ou ele não recebeu talvez o batismo do Espírito Santo, mas aquela mensagem que ele tinha, ele pregava com grande fervor. Ele ensinava com muito fervor, e aquilo queimava dentro dele. Aquela mensagem, ela deixou uma marca nele. Como estão entendendo isso? Atos 4, 29 vai contar que os discípulos, logo quando começou a perseguição contra a igreja, eles vão orar, eles estão clamando a Deus, Senhor, que a gente possa continuar pregando com grande fervor, com grande ousadia. Capacita os teus servos, considera as ameaças dos inimigos e capacita para que a gente atue, pregue a palavra corajosamente. Pai, que nada nos pare, que a gente pregue a palavra, que a gente viva a palavra. E sabe qual é a sua pregação? É o teu testemunho. A tua mensagem é o teu testemunho. Há pessoas que elas não vão conhecer a Deus através de uma igreja. Elas vão conhecer através da sua vida, do teu testemunho. Billy Graham falava que talvez você seja a única Bíblia que muitas pessoas lerão na vida delas. A tua vida é um testemunho.
Atos 10 vai contar a história de um centurião italiano que ele praticava boas obras. Ele continuamente ele praticava boas obras a Deus. E ele não tinha recebido o Espírito Santo. Ele não tinha participado de um culto. Gente, você está entendendo? Ele nunca tinha ido para a igreja. E aquele homem, ele praticava as obras dos crentes. As obras de quem ia à igreja. E ali, na casa dele, orando com fervor, Deus, ele fala com Pedro, numa revelação, e fala: Pedro, tem um centurião italiano que precisa de você. Sai de onde você está, vá lá encontrar com ele, ora por ele, para que ele receba o Espírito Santo. Quando a mensagem pega em você, ela te deixa marcas. Você não consegue mais se conter, fica parado sem fazer nada. E muitos têm medo de dizer que é crente. Muitos têm medo de ser cancelado por causa da religião, de ser cancelado pelos religiosos, pelos familiares. Que tipo de crente é você? Que tipo de cristão é você? Vou fazer uma autoanálise aqui. Que tipo de crente nós somos? A gente tem medo dos comentários, dos haters? A gente tem medo do que as pessoas vão falar? Você sabia que agora, nesse exato momento, há pessoas que estão sendo espancadas em países onde o cristianismo é perseguido? Eu vi um vídeo esses dias, gente, de uma jovem, na idade da Valentina, minha filha. Na idade dela, tinha 12, 13 anos. Sendo maltratada por extremistas religiosos. Que tipo de crente nós somos? A gente vive no mundo do comodismo. A gente vive num país onde as coisas são muito boas. No país do fast food. E às vezes a gente pode fazer da igreja um fast food. A gente pode fazer da nossa fé algo momentâneo e passageiro. Fui naquela igreja. Legal. Tem um ar-condicionado bacana. Tem um telão de LED. Tem um lugar para o kids. Bom. Nossa, mas é muito longe. Ah, mas o estacionamento não é coberto. E aí você começa a encontrar, sabe, problema. E aí você pensa assim, cara, eu quero que a igreja me sirva. Essa igreja tem que se encaixar no meu padrão. Nós estamos construindo a igreja de Jesus. Você está entendendo isso? Eu quero que essa mensagem ela possa tocar no teu coração. E não é uma mensagem de julgamento. Não é uma mensagem de trazer culpa. Porque Jesus ele não veio trazer culpa. Ele não veio julgar. Ele veio salvar aquele que estava perdido. Mas essa é uma mensagem para que a gente entenda. Ainda tem mais para mim. E o meu pastor, ele está compromissado com aquilo que Deus tem na minha vida. Ainda tem mais para você. Pode dar um amém aí, um glória a Deus? Só para eu beber uma água. Não ficar muito triste, né, gente? Fica triste não. Essa mensagem é uma mensagem de revelação para a gente. Amém, gente? E o bom testemunho, ele deixa marcas. Terceiro ponto, versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. O propósito é maior que o medo. Diga, o propósito é maior que o medo. O seu propósito, ele deve ser maior que o medo. O medo, ele é o seu inimigo. O medo, ele quer paralisar você. Ele quer colocar você dentro de uma caixinha. Mas quando você entende o seu propósito, qual é o meu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Quando nós entendemos que nós não somos inimigos de Deus, mas nós somos amigos dele, que nós não somos mais órfãos, mas nós somos filhos de Deus, nós entendemos que nós temos um propósito. E esse propósito é o que nos move. E o nosso propósito, ele deve ser maior que o medo, maior que as ameaças do medo. Porque o medo, ele vai paralisar você. Mas quando você lembra, não, eu tenho um propósito. E o meu propósito, ele é maior do que o medo. Não importa a situação, não importa a circunstância, o meu propósito é maior. Se Deus falou para eu não me mover, eu não vou me mover. Se Deus falou para eu me manter firme aqui, eu vou me manter firme aqui. Embora tudo ao meu redor diga o contrário, eu vou me manter firme.
fiel a Deus, entendendo que eu tenho um propósito. É através desse espírito que devemos nos posicionar em nossa casa. Homens, você tem um propósito na vida da tua esposa. Homens, olhem para mim aqui. Homens, cadê os homens aqui dessa igreja? Não, pelo amor de Deus, tá com ânsia. Cadê os homens aqui dessa igreja, pelo amor de Deus? Sabia que você é o construtor da tua casa? Eu vou pegar pesado agora. Se a tua casa está desmoronando, você não tem construído ela de maneira correta. Você tem negligenciado o teu papel em algum lugar. Em algum momento, você abriu mão do teu papel. Abriu mão do teu propósito. É necessário você se posicionar. Posicione-se. Por que o diabo ataca mais os homens? Porque ele sabe que se ele pega um homem, ele estraga a esposa e os filhos. Você é o construtor da sua casa. Você é o construtor do teu casamento. Você é o construtor dos teus filhos. Homens e mulheres. Cadê a mulherada aqui? As mulheres estão melhor que nós, hein, gente? Mulheres, vocês são ajudadoras, idôneas. Eu vou falar algo aqui, que a minha esposa, ela sempre fala também. Você se submete à missão do seu esposo. Está entendendo isso? A missão do seu esposo. Você se submete à missão do seu esposo. Submissão é estar debaixo da missão. Agora, antes de você me julgar, deixa eu terminar de falar. Apóstolo Paulo, ele vai ensinar que o posicionamento do homem deve ser semelhante ao posicionamento de Jesus para com a igreja. O homem que tem o seu posicionamento semelhante ao que Jesus teve para com a sua igreja, ele está na missão do seu cabeça. Ele está cumprindo a missão e o propósito de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Quando o seu marido, ele tem Jesus como cabeça, você se apaixona pela missão dele. E você se submete. Porque a missão do seu marido não é só dele, mas é do cabeça dele. E não tem nada melhor do que estar debaixo da missão de Jesus. Amém, gente? Recebe essa em nome de Jesus. Guarda no teu coração aí. Antes de você olhar para o pastor, meu Deus, o pastor está falando isso, aquilo. É a palavra de Deus. Você pode levantar sua mão assim? Declare comigo. Nada nem ninguém vai parar o propósito de Deus na minha vida. Declaro com voz de autoridade: minha casa está debaixo da mão do Deus vivo, que fez os céus e a terra. Meus filhos são herança do Senhor. Minha família pertence a Jesus Cristo. Eu não temerei as más notícias, porque a boa nova supera as más notícias. Aleluia. Versículo 26 vai falar que Apolo encontrou essa mulher, esse casal, Priscila e Áquila, e que eles lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E essa é a quarta lição para você: a humildade abre porta para o próximo nível. Sabe por que talvez você não tenha crescido? Porque não tem tido lugar para a humildade no teu coração. Talvez o que mais tem batido no teu coração, o que mais tem falado acerca dos teus movimentos, para onde você vai, é o teu orgulho. E quando nós somos orgulhosos, não tem como a gente aprender.
Um grande líder, ele primeiro é um grande servo. Não tem como você aprender e desenvolver e mudar a sua vida e fazer como eu falei aqui mais cedo, que esse pode ser o domingo que vai transformar a tua história, se no teu coração ainda houver uma raiz de orgulho, aonde ao invés de você estar recebendo essa palavra, você, desde que você chegou, você não para de julgar e de criticar tudo que está acontecendo aqui. Mas Deus nunca vai falar com você dessa forma. Ele não vai. Porque Ele fala que Ele se opõe aos orgulhosos. Ele se opõe aos orgulhosos. E é quando você é humilde, Tiago capítulo 4, versículo 10. Quando você é humilde, você não precisa ficar se mostrando para ninguém, se exaltando para ninguém. Porque o próprio Deus, 4:10, versículo 10, o próprio Deus, Ele vai te exaltar. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Mateus 11, 28 vai contar que Jesus, Ele chama assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade, ela te empodera a aprender. Eu conheço um cara e está aqui hoje. Ele se posicionou para se tornar para graduar no trabalho que ele quer fazer. Eu não lembro o nome do trabalho agora. Mas o que ele teve que fazer? Cara, ele teve que abrir mão do tempo da família. Ele teve que abrir mão do tempo com os amigos. Ele teve que abrir mão. E ele se submeteu para que ele pudesse adquirir um conhecimento que ele não tinha. E eu creio que ele vai se formar, ele vai graduar em nome de Jesus. Quando você se humilha, se submete diante de Deus ou diante daquilo que Deus quer fazer, você vive os propósitos dele na sua vida. Você passa a viver os propósitos que ele tem na sua vida. E ele vai te exaltar. Como? Quando você estiver naquele lugar, você vai ver: uau, olha só da onde eu cheguei, como eu estou hoje. Hoje eu abri minha casa, hoje eu sou um líder de grupo de crescimento. Eu vejo quantas famílias estão sendo tocadas. Hoje eu sou um líder de voluntários, hoje eu sou líder de um ministério. Hoje eu estou falando para os homens, eu estou falando para as mulheres, estou ensinando uma das nossas classes do grupo do Gerações. Você está entendendo isso? Humildade. E por último, a Bíblia vai contar, eu não vou entrar no versículo, mas ela vai contar que assim que ele adquiriu aquele conhecimento, ele quis se mover. Ele não quis ficar só ali onde ele estava. Ele falou: cara, eu preciso ir. E vai falar que ele precisava ir para essa cidade chamada Acaia, que é próximo da região dos Coríntios. E Apolo, ele quis se mover, ele quis ir para lá e quis servir. Porque a quinta e última lição é: quem foi transformado pela mensagem se torna mensageiro dela. Quando você é transformado pela mensagem, você se torna um mensageiro dela. E eu sei que existem pessoas hoje que você conhece, que não estão aqui na igreja. Hoje que você conhece, que está passando por uma situação bem difícil no seu casamento. Uma situação bem desafiadora com os seus filhos. Uma situação bem desafiadora na área da saúde. Na área da saúde. E hoje você conhece a quem que você pode invocar no momento de dificuldade. Você sabe a quem que você pode chamar no momento da tristeza. Você sabe o que você faz no momento em que ninguém sabe mais, ninguém sabe para onde ir. Você sabe a quem recorrer. Então existem pessoas hoje que precisam ouvir do Evangelho através da sua vida, do teu testemunho, a tua história. Como que você foi tocado, o que Deus fez e como que a tua vida começou a transformar. E hoje as pessoas que você conhece, hoje a realidade que você acessa. Tem um texto, eu quero terminar com esse texto, livro de Romanos. Diz assim, Romanos 10, versículo 14:
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O que eu quero dizer com esse texto? Como que o seu amigo que está num momento de dificuldade, ele vai acessar aquele que você hoje acessa, se não tem quem conte para ele como acessar? Como que nós vamos ganhar os brasileiros de Miami para Jesus, se a gente não leva essa mensagem até eles? Se no nosso coração não queima por a gente orar por eles, por a gente jejuar pela vida deles, por convidar para que venham à igreja, como que eles vão ouvir? Como que o casamento deles vai ser restaurado? Como que o relacionamento dos pais e os filhos vai ser restaurado, se não tem quem os ensine? Como que aquelas mulheres vão parar de ir naqueles lugares e comprometer a sua beleza, o seu corpo, se não tem quem diga, quem instrua? Ei, você é preciosa. Ei, você é um tesouro. Você é um tesouro do Senhor. Ele te escolheu, Ele te fez por um propósito. Esse não é o propósito para você. Como que a gente vai transformar a vida dos adolescentes que estão muitas vezes perdidos, sendo alimentados por TikTok e influencers que não têm um bom testemunho? Como que a gente vai resgatar essas famílias, se não tem quem pregue, se não tem quem pague o preço, se não tem quem que vai receber ali, ó, gente, Deus abençoe, seja bem-vindo, posso orar por você? O Senhor não chamou um pastor, o Senhor chamou uma igreja, e você faz parte dessa igreja. Então eu oro para que em nome de Jesus, você saia de um lugar de consumidor do Evangelho, de espectador do culto, para um participante do culto. Que a brasa, ela não comece a queimar daqui do altar, no momento do louvor, do momento da adoração. Que ela não comece aqui, mas que ela comece quando você está saindo de casa, se arrumando, se preparando, no parking lot, quando você vai parar ali no estacionamento, você já está queimando, cara, eu quero mais. Porque você não deixou só para encher no domingo, você vem enchendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Você vem para o culto fé, você vai para o seu grupo de crescimento, você está orando, está buscando no sábado, e no domingo você não vem apenas ser cheio, você vem transbordar. Bom que você chegou até aqui, eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.